Eu estava dizendo há pouco, eu digo, com certeza vai ter alguma graça. Não tem como bater o papo com o Zé Adão sem sair alguma comédia da história. Pra te fazer uma canção de amor. Meu amigo Zé Adu, primeiramente, e mais uma vez, muitíssimo boa noite. Sempre uma satisfação conversar com você. É realmente muito instrutivo, muito engrandecedor. Eu agradeço muito o convite, é sempre uma alegria conversar contigo, poder estar aqui contigo, nesse projeto tão interessante que você tem feito, trazendo tanta gente boa. Eu fico muito honrado, né, de poder participar, fazer parte da relação das pessoas que já passaram aqui pelo como é que é, Papo com o Ilustre, né? É uma alegria enorme poder estar aqui com você, conversando sobre tantos assuntos importantes. Meu querido, você é um dos grandes familiaristas que nós temos no país, né? Sempre antenado, sempre muito atuante. E eu queria te convidar para a gente bater esse papo, para você nos trazer seus sábios conhecimentos, porque o que é que o 2021 pode nos trazer aí de surpresa, o que é que vai tirar o nosso sono enquanto familiarista, ou se vai trazer algum resquício de 2020, enfim. Como é que você está vislumbrando esse 2021 aí para os familiaristas? Pois é, Elton, se a gente tivesse... Hoje é dia 26 de janeiro, né? Isso. Dia 26 de janeiro. Se nós tivéssemos conversado no dia 26 de janeiro de 2020, você tivesse feito essa pergunta, olha, o que nos espera neste ano que está começando? Amigo, eu iria te responder um monte de coisas, menos que nós teríamos uma pandemia, que iríamos ter fóruns fechados, gente batendo cabeça, um serviço, as relações afetivas completamente afetadas, a economia afetada, o direito de família completamente afetado, enfim, eu poderia te responder um monte de coisas. E eu só posso te dizer, meu querido, que eu vou torcer, eu vou esperar para que nós tenhamos este ano de 2021 boas surpresas. Porque 2020 já nos trouxe algumas surpresas desagradáveis. E, claro, a gente tenta ser otimista, a gente tenta tirar proveito, a gente tenta achar que vamos aprender alguma coisa com essa pandemia. Só que na hora de estacionar o meu carro agora, quando cheguei aqui no escritório mais cedo, tinha um outro carro ocupando 2 vagas. Sabe? Será que isso tem a ver com a Covid ou será que isso tem a ver com essa coisa do ser humano que não consegue ter uma noção de espaço, que não consegue olhar em volta e não consegue ter a percepção da existência do outro, que é o mais importante? O que eu torço para que aconteça em 2021? Eu torço para que a gente tenha percepção da existência do outro. Lembrar que o ser humano não existe, o ser humano coexiste. Para que haja o ser humano, é preciso que haja um outro ser humano. Basta que a gente olhe para o outro e fale, você existe como outro, então eu vou considerar. Porque para eu existir como ser humano, eu preciso que você exista, eu preciso que exista um ser humano num nível bacana, um ser humano feliz, um ser humano compreensivo, e que a gente possa também ser esse ser humano, sabe, Beto? Que a gente possa desenvolver relações melhores a cada dia. Na sua fala aí que você falou da questão dos fóruns, né? Fóruns fechados, por conta da pandemia, desde o ano passado, o judiciário trabalhando realmente em um plantão extraordinário. Isso trouxe uma repercussão, a pandemia trouxe uma repercussão fática na estrutura do judiciário. O que já era precarizado, provavelmente, notadamente, piorou. Então, e aflorou o que estava sendo meio que coberto, com panos quentes e tal. Enfim,
Como é que você percebe essa questão da estrutura do judiciário nessa transição e o que é que a gente pode esperar? Como é que está a sua cabeça em relação a isso? Olha só, tem uma música que o Beto Guedes gravou, o mineiro Beto Guedes gravou, que diz, tem um trecho da música, né, que diz assim: o amor estava ali, mas eu nunca saberia do que um dia se revelou quando te vi. A estrutura do judiciário já estava do jeito que está, mas se revelou quando nós pudemos olhar efetivamente para ela. Esforços hercúleos de servidores, de magistrados, de todas as pessoas envolvidas na estrutura do Poder Judiciário, equipes multidisciplinares, principalmente na nossa área, oficiais de justiça, servidores de uma forma geral, têm feito esforços para que nós tenhamos uma justiça realmente operante. Mas o que a gente percebe, Elton, é que nós temos uma estrutura que não atende minimamente às demandas da sociedade. Nós não temos. Infelizmente não temos. E aí quando você me pergunta, né, no começo da nossa conversa, o que vai tirar o sono dos familiaristas nesse ano de 2021, né? Eu acho que essa estrutura precária do judiciário como um todo vai tirar o nosso sono, porque demora, lentidão, falta de servidores. Nós temos aqui no Espírito Santo, nós não temos processo judicial eletrônico efetivamente implantado, temos algumas tentativas de implantação, alguns locais piloto e tal, mas ainda não é uma realidade como a gente gostaria que fosse. Não vejo possibilidade disso ser resolvido a curto prazo, porque o judiciário não tem dinheiro, não tem dinheiro para investimento, porque o dinheiro que tem consome com folha. E o pior, consome com folha, sabendo que os servidores do Poder Judiciário estão se aumento há anos. Inclusive aqui nós estamos com um problema até um pouco maior, que é a falta de progressão na carreira. Pessoas que já podiam ter sido promovidas dentro da carreira, por lei, e que essa promoção não se implementou por conta de dinheiro. Então, aí o processo fica mais lento, tumultuado, a qualidade da prestação jurisdicional cai sensivelmente, porque não adianta você querer fazer, não adianta você ter uma vara com 5.000 processos físicos, tá? Não adianta o juiz querer resolver tudo, ele não dá conta. Nós estamos com varas aqui com estagiários, só estagiários, um servidor com burnout que já não aguenta mais, porque você tem deficiência, inclusive, de material, papel, impressora, scanner, leitor óptico, o que você puder imaginar está faltando. E quando tem pelas metades, né? Uma estrutura que precisa ser repensada. E aí você muda Código de Processo Civil, você muda um monte de coisas, mas infelizmente você não tem uma resposta. O judiciário está numa situação crítica e isso vai ser muito complicado para a gente que mexe com o direito de família, que é uma área tão sensível, tão humana, e não vai dar para contar com um judiciário conforme a gente lê nos nossos livros, conforme o código diz, né? Que os magistrados têm prazo para despachar, prazo para decidir. Não vai. As metas do CNJ estão cada vez mais virando ilusão. E não adianta você dizer o seguinte, culpa de não sei o quê, culpa de não sei quem. Não, a questão não é uma questão estrutural, uma estrutura que precisa ser repensada. Deficiências de gestão, deficiência de dinheiro e de distribuição desse dinheiro. Então, a coisa que mais me tira o sono este ano 2021, quando eu lembro do judiciário, é da própria estrutura do judiciário, que vem, ao longo do tempo, se transformando nisso, não é da noite para o dia, e entra ano, sai ano, a coisa parece que não vai para uma solução. Isso é realmente muito preocupante. Aí você vai dizer, mas o que tem que fazer? Eu não sei, Léo. Não sei, é uma situação bastante complicada. Você tocou num ponto interessantíssimo, Zé, nessa perspectiva aí do judiciário. Aqui no Maranhão a realidade é um pouco diferente aí de vocês.
para melhor, né? Nós já temos o PJE desde 2017, enfim. Aqui a informatização está sendo implementada com muita velocidade, teve uma meta aí nova do CNJ, a meta 11, que é para os tribunais buscarem informatização. Então, quando a gente pensa num judiciário específico, no tribunal, como você está nos relatando aí, ainda está com essa, podemos dizer assim, nessa perspectiva, está engatinhando, realmente é para tirar o sono dos familiaristas, né, da população, enfim, do jurisdicionado, mas como o mote aqui da conversa é o familiarista, são as demandas familiares realmente, que são as mais complicadas, as mais complexas, e demandam, por isso, uma estrutura melhor. Né? Precisam que o judiciário forneça um aporte de mais qualidade. Né? A doutora Cláudia Roseiro passou aqui há pouco, por exemplo, quando a gente fala em demandas familiares, muitas delas a gente lança a mão do psicossocial, né? Você que é um familiarista de longa data, e pensar numa estrutura que não dê conta disso é realmente complicado. Né?